Tem casamentos que suportam períodos de crise terríveis porque o amor foi muito provado no começo. Foi provado por aqueles que não aprovavam. Foi provado pelas dificuldades oferecidas pela família dela. Foi provado pelas dificuldades oferecidas pela família dele. Foi provado pelas dificuldades financeiras. Foi provado pela doença de um filho. Foi provado pelas inúmeras vezes em que ele teve que perdoá-la, ela teve que perdoá-lo, e assim eles foram crescendo, não na paixão, mas no amor. Aprenderam a se amar em todas as circunstâncias. Então, de repente, quando sobrevém uma situação pesada, uma situação muito difícil, dolorosa, em que muitos casamentos chegariam ao fim, aquele casal consegue sobreviver àquela situação de provação, porque o seu amor já vinha sendo provado. Muitas pessoas perdem a fé, porque no decorrer da sua vida quiseram poupar-se a qualquer dificuldade. Ou quando a dificuldade chegou, procurou enfrentar a dificuldade sem fé. As provações, meu irmão, elas tornam a nossa fé constante. Mas qual a vantagem de a gente ter uma fé constante? Porque é a fé, meu querido, que consegue todas as coisas. Sem fé, a pessoa não dá um passo. Não dá. Ah, mas e aquelas pessoas que são ateias, aquelas pessoas que não acreditam em Deus? Mesmo uma pessoa que é ateia precisa de fé para sobreviver. Tem que ter fé no ser humano, tem que ter fé na vida, tem que ter fé nas coisas que faz. O ser humano foi feito para viver de fé. O problema é que uma pessoa que coloca a sua fé tão baixa, que põe a sua fé nas coisas, que põe a sua fé num ser humano semelhante a ela vai se frustrar, vai se afundar logo, logo. Mas quem põe a sua fé em Deus não se decepciona. Mas o ser humano vive de fé. Você vive de fé. Essa fé constante obtém qualquer coisa. Pode escrever, pode guardar no seu coração o que eu estou lhe dizendo. A fé, ela obtém tudo. Ela é uma só, mas consegue qualquer coisa. Ora, a constância produzida na fé deve levar a gente a uma obra perfeita. Não é o que diz a palavra de Deus? Olha aí, esta fé constante é que nos aperfeiçoa. Talvez você já tenha se batido muitas vezes consigo mesmo e até ficado insatisfeito. Graças a Deus por isso. Porque também não é uma coisa muito boa de se ver alguém que está satisfeito consigo próprio. Eu acho que cada um tem que ser feliz por ser quem é. A gente tem que viver aquilo que a gente é com muita alegria todos os dias. Mas você se dá por satisfeito. Fica satisfeito quem se sente acabado, não é? Terminado. Você termina de comer uma refeição e você diz, estou satisfeito. Não cabe mais nada. Isso diante de um prato de comida, de uma mesa é excelente. Mas na vida, você está satisfeito? Você já chegou ao fim? Ah, mas eu já passei dos meus entas já. Já estou bem velhinho já. Você já terminou então a sua obra? Porque Deus não terminou a dele. Deus ainda não terminou com você. Ainda há coisas aí para mudar, para melhorar. E dar uma felicidade a essas melhoras. Sabe, quando você se descobre, quando você faz uma conquista, quando depois de tanto tempo, você percebe que você é capaz de realizar algo que antes você não conhecia, não sabia que era possível você fazer, ou até não conseguia. Deus não terminou a obra dele com você. Deus quer realizar em você uma obra perfeita. Feliz de você que não se contenta com as suas imperfeições. Mas saiba que o remédio e o caminho para levar você à perfeição não é outro. É preciso crer. Crer no amor que Deus tem por você. Crer que Deus não desistiu de trabalhar com você. Crer que todos os dias a grande meta, a grande obra, o grande trabalho que Deus realiza é em você. Você é o barro nas mãos do Senhor, que Ele vai modelando à medida que também você permite isso, que quer tornar você perfeito.
em todas as coisas, mas sobretudo no amor. Deus quer que você seja perfeito no amor. Deus quer que eu seja perfeito no amor. E que eu seja íntegro, que eu seja inteiro em tudo que eu faço. Tem tanta gente infeliz, muita gente, viu? Infelizmente e surpreendentemente, muita gente infeliz. Por que tantas pessoas são infelizes? Porque não são inteiras. Porque não são íntegras. Porque não põem o seu coração naquilo que fazem. E como seu coração não está ali, é como se elas também não estivessem. E passam o dia fazendo coisas nas quais elas não se colocam e chegam ao final do dia como se não tivessem vivido. Aí olham para o dia que passou e dizem: meu Deus, o dia foi e eu não fiz nada. O que foi desse meu dia de hoje? Parece que eu acabei de acordar e agora já estou dormindo. Eu não saboreei coisa alguma, porque faltou integridade. Integridade no sentido de colocar-se por inteiro, íntegro naquilo que faz. Você já não tem que fazer as coisas. Por que não pôr o coração naquilo que faz? Mas se você soubesse as coisas que eu faço, você não mandava eu pôr o coração naquilo. Então você está no lugar errado. A vida é muito preciosa, a vida é muito cara para você passar a vida fazendo algo no qual você não pode pôr o seu coração. Então está na hora de mudar aquilo que você está fazendo e fazer com a alma, e fazer com o coração, e ser por inteiro naquilo que a gente faz, ser intenso naquilo que a gente faz. Eu tenho pedido muito a Deus esta graça, que quando eu encontrar uma pessoa, isso eu aprendi com o nosso pai fundador, com o Padre Jonas. Quando o Padre Jonas fechava a portinha para atender a gente, ele era só da gente. Ele é, né? Porque ainda faz isso. Quando ele para nos ouvir, quando ele para nos atender, esse homem cheio de ocupações. E claro, sem dúvida nenhuma, com todas as suas preocupações, ele tem as preocupações dele. Ele tem as responsabilidades que chamam por ele. Mas olha, isso eu posso dizer porque eu experimentei. Quando ele parava diante da gente, ele era só nosso, por inteiro. Ele estava ali, íntegro, à nossa disposição. Eu peço a Deus que me dê essa graça, de quando encontrar alguém, de quando travar uma relação, eu ser inteiro para aquela pessoa. Não só por ela e por mim também, porque isso dá felicidade. Sabe, você dispensar uma coisa sabendo, eu me dediquei, eu dei o meu 100% e eu cheguei ao fim, eu completei a obra. Porque a gente se ilude muitas vezes na nossa vida achando que nós fazemos muitas coisas. Começar muitas coisas é diferente de fazer muitas coisas. Tem gente que começa tudo e não termina nada. Aí não se realiza. Começa a faculdade, para. Começa o trabalho, para. Começa o relacionamento, para. Começa uma amizade, para. Começa uma viagem, para. Começa um curso, para. Começa um quintal, um jardinzinho, para. Então está sempre ocupada, mas nunca chega a lugar nenhum. Porque não sabe o que quer e não sabendo o que quer, não se põe por inteiro. Deus quer, pela fé constante, fazer de você uma pessoa perfeita, uma pessoa que está por inteiro em tudo que faz, porque sabe que aquilo que está fazendo é bom. Deus quer fazer de você uma pessoa sem falta, sem deficiência alguma. Por isso, São Tiago, ele nos dá o caminho das pedras. Ele nos ensina o trajeto a seguir. Ele diz, olha, para tudo isso que a gente está falando aqui, para a constância de fé nas provações, só é preciso uma coisa, sabedoria. Se você vai enfrentar provações e se sente triste diante das provações e não consegue considerá-las uma grande alegria, se você tiver que passar por diversas provações, primeiro saiba, esta provação vai ser um bem para você. Ela vai te ajudar e vai te fortalecer. Essa provação que você considerava contra você, por causa de Deus, ela opera em seu favor. Mas veja, se você não consegue compreender isso,
E se você não sabe o que fazer diante das provações, peça a Deus sabedoria. Quando uma provação chegar, não peça para Deus tirar a provação do seu caminho. Quando a provação chegar, não peça para Deus tirar você da provação. Quando a provação chegar, peça a Deus sabedoria. Só isso. O que eu faço diante desse drama que se abriu, que se descortinou diante dos meus olhos? Meu amigo, peça a Deus sabedoria. Mas só isso? Só isso? Isso não é só, isso é tudo. Diante de um problema, o que você precisa? Ter a chave para resolver esse problema. Quando você tem lá uma conta daquelas magníficas que tantos de nós tivemos que enfrentar aí na escola, na faculdade, você tem que resolver aquilo. Você tem que ter os meios para poder resolver aquele problema. Você tem que ter as fórmulas, você tem que ter as chaves para que se resolva dentro de um tempo hábil. O que você precisa ter para resolver o problema? Sabedoria. Fazer uma prova de geometria, fazer uma prova de matemática, você precisa ter sabedoria, ter conhecimento dos caminhos para se resolver aquilo que está ali diante de você. Num drama que você vive com seu filho e você não sabe o que fazer, você precisa pedir a Deus sabedoria. E olha, todos nós precisamos fazer isso porque cada pessoa é única. Seu filho é único. Você pode ser pai de 10 filhos, um não é igual ao outro. O que funcionou com um não funciona com o outro. Você tem que pedir a Deus sabedoria. Diante de uma sociedade que você tem, travou uma sociedade com alguém, vocês têm um negócio em conjunto, as coisas precisam se desenrolar, mas você não sabe o que fazer porque é tato também. Dependendo do que você fala para o seu sócio, acaba a sociedade, vira uma inimizade. Mas você não pode deixar quieto porque esse problema tem que ser resolvido. Peça a Deus sabedoria. Você percebe que o seu marido anda calado, você tem desconfianças a respeito do que ele esteja vivendo, você não consegue ficar em paz com aquele semblante sisudo que ele anda carregando. Você não consegue ficar em paz diante do silêncio dele, mas você tem medo de abordá-lo e de que aquilo se transforme numa briga e numa ruptura. É uma provação. Bem sabe você que é uma terrível provação. O que você vai fazer diante dessa situação? Peça a Deus sabedoria. Ele vai te dar. Ele vai te responder, Ele vai te conduzir. Mas ao pedir sabedoria, se você acha que essa sabedoria te falta, peça a Deus, sabendo que Ele concede generosamente, sem impor condições. Isso aqui Ele te dá sem colocar condição nenhuma. Até diante do pecado, a gente estando até em pecado, recorrendo a Deus para pedir sabedoria, Ele dá. Ele nem coloca como condição. Você precisa deixar o pecado para eu dar sabedoria a você. Não, Ele te dá sabedoria para vencer aquele pecado. Sem ela você não vai conseguir. Então veja, quando você pede esta graça a Deus, Ele lhe dá sem impor nenhuma condição. Mas existe uma condição para poder pedir essa graça a Deus. Peça com fé. Sem duvidar. Porque a pessoa que duvida é semelhante a uma onda que é jogada ao sabor do vento. E essa pessoa que não sabe o que quer da vida, não consegue coisa alguma. A coisa mais importante nesse momento de agora é você saber o que você quer da sua vida. Porque Deus vai te dar sabedoria para você atravessar esse caminho de provação. E olha, junto com a sabedoria, Ele vai te dar alegria. A alegria de ver a coisa se desenvolvendo. A alegria de ver o problema se desfazendo diante dos seus olhos. Os nós com que a sua vida foi atada se desamarrando. Por muito tempo eu rezei pela libertação das pessoas. Libertação de opressões espirituais. De opressões demoníacas. Tem gente que tem medo de rezar por situações assim. Mas eu lhe digo, eu experimentei uma alegria tão profunda nesse tipo de serviço, nesse tipo de oração. Porque é uma coisa linda quando você vai vendo Deus desfazendo os nós que atava a vida daquela pessoa. Produzindo uma cura interior, libertando de um ressentimento, de uma mágoa.
Olha, e como é bonito quando isso acontece na vida da gente. Quando a gente supera uma tristeza e a gente diz, essa tristeza chegou ao fim. Há um ponto final aqui, acabou. Essa tristeza acabou. Gente, que alegria no coração da gente. E a gente olha para trás, percebe que nós fomos levados por Deus num caminho de sabedoria para sair da tristeza, para sair da angústia, para sair da confusão, para abandonar aquele compromisso maligno espiritual. Pela sabedoria a gente se despede de um vício, porque a gente tem que ter sabedoria para lidar com a gente mesmo. Eu fui aprendendo a lidar comigo, até onde eu podia exigir e até onde eu devia tolerar. Porque quando a gente começa a ficar insatisfeito demais com a gente, triste demais com a gente mesmo, se punindo por tudo, aumentando o escrúpulo, a gente corre o risco de entrar numa depressão. A gente corre o risco de desistir da gente mesmo. E porque ficou ali demasiado pesaroso, não é arrependido, cheios de remorso e culpa por causa de um pecado que cometeu e não se perdoando, a pessoa acaba permanecendo naquele próprio pecado, naquele mesmo pecado. Eu fui aprendendo, Deus foi me dando sabedoria para entender que existem fraquezas com as quais eu vou ter que conviver. Paro nelas? Não. Todos os dias eu luto contra elas. Mas o dia que eu tropeço e caio naquela fraqueza, em nome de Jesus eu me levanto. Agradeço a Deus que teve paciência comigo. Não faço conta daquela queda que eu tive, daquela fraqueza que eu tive, para eu continuar. Porque se eu ficar olhando para onde eu caí, eu vou cair de novo. Você tropeça, aí fica olhando para trás para ver onde que você tropeçou. Você tropeça no que vem pela frente. Não é assim? Você bateu num banquinho que estava na sala da sua casa. Aí você fica olhando para trás e caminhando para frente. Você vai topar no sofá, você vai topar numa estante. Tem gente que faz isso na vida. Tropeçou aqui, numa decisão que tomou, fica olhando para trás, vai trombar num relacionamento lá para frente. Meu filho, olha para frente. Põe seu foco naquilo que você quer. Aproveita as provações para você se tornar uma pessoa constante, unida a Deus. Na saúde ou na doença, na fraqueza ou na força, na alegria ou na tristeza, eu sou de Deus e ninguém vai me tirar. Tem problemas? Todo mundo tem, eu também tenho. Vou enfrentar os meus problemas a partir de Deus. Tenho mais do que os outros. Tenho um Pai de misericórdia que me ensina com sabedoria o caminho que eu devo fazer. E vou caminhando. E à medida em que os nós vão se desfazendo, a alegria vai entrando, a alegria vai entrando, a alegria vai entrando. É muito mais feliz uma pessoa que teve problemas para resolver e com sabedoria resolveu, do que uma pessoa que nunca teve problema nenhum na vida. A gente pensa, feliz é aquele que a vida inteira descansou. Não é feliz, não. Ou vida chata, ou monotonia, ou tristeza é aquela vida. A alegria, a gente tem desafios sim, mas sabendo que os desafios não nos comandam. Quem está à frente da nossa vida é o Senhor, a sede de toda sabedoria. Já que eu li uma vez, termino lendo novamente para você esse versículo que coroa esse trecho que nós tomamos nas mãos. Primeiro o 12, que diz, feliz aquele que suporta a provação. Porque uma vez que você for provado e aprovado, vai receber a coroa da vida. Você vai receber a medalha. A medalha da vitória que Deus prometeu aos que o amam. E por fim, versículo 17. Todo dom precioso, meu irmão. Toda bênção, toda dádiva, toda sabedoria. Toda luz na sua vida. Tudo aquilo que te faz feliz, que te faz bem. Toda dádiva perfeita vem do alto. Tudo que acontece de bom na sua vida vem de Deus. Não se engane. Descendo do Pai das luzes, que desconhece fases e períodos de sombra. De livre vontade, porque Ele quis, Ele te gerou pela palavra da verdade.
Todos os dias, quando você se encontra com a verdade e diz, eu aceito essa verdade na minha vida, você nasce de novo para uma vida nova. De livre vontade, Deus gerou você pela palavra da verdade, a fim de que você seja como que a primeira das criaturas, a primícia de suas criaturas. Deus ama você e conduz você com sabedoria. Quanto Márcio iria trazendo a palavra para nós, e suscitando no meu coração que a prova que Deus nos faz suportar, ela devolve a nós a nossa integridade, a nossa inteireza. Porque nos nossos relacionamentos a gente vai acabando se fragmentando, a gente deixa um pouquinho de nós aqui, um pouquinho de nós ali. Até mesmo com as experiências de pecado que a gente vai vivendo, a gente vai se fragmentando. Mas a prova em Deus, a aprovação divina, devolve a cada um de nós a nossa inteireza. É como alguém que quebra um dos membros, quebra o braço sai do lugar, para colocá-lo de volta no lugar, exige todo o esforço, é toda a dor, é todo o sofrimento. Mas esse esforço devolve a nós a inteireza. É isso que Deus quer realizar na nossa alma, nas nossas vidas. Então se abra, dê livre acesso ao Senhor para que Ele possa fazer isso no seu coração nesse dia. Não pare nas dificuldades que você vai encontrar, porque elas virão. As dificuldades virão, mas se abra. Permita que o Senhor, com o seu braço forte, agora te levante e te sustente. Dê esse livre acesso ao Senhor. Porque sabedoria é isso, é saborear aquilo que Deus nos dá como oportunidade para vivermos. Então, se você está sofrendo agora porque Deus está te devolvendo a inteireza, saboreie isso. Viva com sabedoria. Levanta a sua cabeça. Dê acesso àquilo que o Senhor quer realizar. Ele quer te devolver a você mesmo. Quer fazer você uma pessoa inteira. Dê livre acesso ao Senhor. Abre as portas do teu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Braço forte, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte realizas prodígios. Teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. É com essa certeza que Deus nos sustenta em cada momento da nossa caminhada que nós seguimos sorrindo para a vida. Que a presença de Deus na nossa vida transforma todas as realidades em que estamos. Isso tem a ver com o que o Papa falou, né? Quando começamos a ter uma relação pessoal com Deus, Cristo revela-nos nossa identidade. Quer dizer, Ele devolve a nós a nossa verdadeira identidade, né? O próprio Cristo vai nos revelar a nossa identidade. Quer dizer, essa maturidade que aos poucos nós vamos ganhando para chegar naquilo que Deus quer que nós de fato sejamos. E com sua amizade, a vida cresce e realiza-se em plenitude. É uma vida em plenitude que Deus quer nos dar.